Fala galera, tudo certo? No vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que é muito comum no mundo da barbearia e extremamente natural, né? Quem faz um curso de barbeiro, qual é o seu objetivo? Montar sua própria barbearia. É raro o aluno que chega e diz, cara, Felipe, eu quero fazer um curso de barbeiro, mas eu quero trabalhar para os outros. É raro, é também muito legal, tá? Tem muita gente precisando, principalmente franquia, né? Precisa e tem bastante trabalho nessa parte. Agora, quando tu vais montar a tua própria barbearia, tu tens que entender que isso vai além de cortar cabelo. Não é simplesmente, pô, eu sou um bom barbeiro, eu corto muito bem o cabelo, eu faço uma barba muito bem, eu tenho um baita de um degradê, eu atendo muito bem, isso ainda não é o suficiente. Lembra dos 4 pilares que eu sempre falo aqui no canal? Quais são eles? Primeiro, a parte técnica, né, de como vou cortar um cabelo e tal. O segundo, a parte de atendimento. Terceiro, postura. Quarto, organização. Quando tu trabalhas para uma outra pessoa, simplesmente ter os 3 pilares já é o suficiente, é muito bom, cara, é um grande diferencial, inclusive, né? Se tu és um barbeiro que corta muito bem, ou seja, todo cabelo que vem e tu consegue matar no peito e realmente fazer um bom trabalho, tu atende o cliente muito bem, o cliente, pô, gosta de ti, tem aquela vontade de voltar a cortar contigo e tu tens uma boa postura. Uma boa postura é eu olhei, caramba, esse cara aí parece que corta muito bem, hein? Pô, esse cara parece que tem talento, esse cara parece ser um bom profissional. Sabe quando o cliente está olhando de longe assim? O cara passa essa sensação de ser um excelente profissional simplesmente com a postura, isso é muito bacana. Então se tu tens esses 3 pilares, é o suficiente. Claro, se tu tiver o quarto também é muito legal, que tu vais ajudar o dono da barbearia, isso é super positivo. Mas agora, se tu és o dono da barbearia, o quarto pilar, a organização, tu precisa ter. Vamos pensar o seguinte, tu não sabe, né, administrar o teu dinheiro, tu não sabe o quanto de fluxo de caixa tu precisa ter, tu não sabe quantos produtos tu precisa comprar. Se tu não entende toda essa parte de gestão financeira da tua barbearia, aí começa a ficar um pouco complicado, né? As pessoas, eu quero montar uma barbearia, Felipe, com 8 cadeiras, por exemplo. Cara, isso envolve realmente uma boa gestão, principalmente gestão de pessoas, né? São 8 barbeiros ali, 7, né? Tu e mais 7 barbeiros, então tem que pensar em outros detalhes. Não, Felipe, eu quero só uma barbearia pra mim, quero ficar tranquilo e tal. Beleza, já é um pouco mais simples, mas ainda assim, tu tens que controlar o teu dinheiro, o quanto que tá entrando, o que tu precisa pagar. Vais pagar aluguel? Não vais pagar aluguel? Que tipo de produto que vais utilizar? Ele é uma linha um pouco mais barato, uma linha um pouco mais caro? Quanto de produto que eu tenho que ter? Se eu compro produto demais, eu tenho dinheiro, muito dinheiro parado ali, então tem que, né, encontrar um jeito certo à mão ali de quantos produtos eu preciso comprar. Enfim, são várias outras coisas que tu precisa perceber e começar a aprender para administrar bem a tua barbearia. Além de que tu precisa saber atrair novos clientes. Como é que uma barbearia vai sobreviver se não tem cliente novo entrando? Porque o que tu precisa saber é, todo mês tem algum cliente que deixa de cortar contigo. É impossível tu ser um barbeiro e todo mês sempre vir os mesmos clientes. Um ou outro vai deixar de cortar contigo. E o problema não é contigo, sabe? Várias ocasiões pode acontecer, o cara pode viajar. Por exemplo, é uma situação, o cara de repente ficou sem dinheiro, o teu corte é um pouquinho mais caro e, pô, eu gosto bastante do corte, mas eu não tenho dinheiro. Enfim, são várias situações que podem acontecer que façam que aquele cliente deixe de cortar cabelo contigo. E se tu não tem cliente novo entrando, a tua barbearia ela vai morrendo aos poucos. Por isso que tu tens que saber trazer o cliente novo, fidelizar esse cara, tornar esse cara um cliente super quente para que ele indique outras pessoas e entre um cliente novo. Ou seja, quando tu és o dono da barbearia, são outras preocupações que tu começa a ter. Não é simplesmente, pô, cheguei às 9 horas para atender, fui lá, cortei, às 7, 8 da noite, tá tudo certo, vou embora. Cara, muita coisa acontece. Quer ver um detalhe que quem é dono de barbearia com certeza já passou por isso? Lavatório. Eu já comprei lavatórios caríssimos, eu já trabalhei em barbearia top, com os melhores lavatórios, com marca top e tal. Sempre dá problema. Eu cheguei uma vez na minha barbearia, fui lá abrir e tal, eu abri a barbearia nessa época às 9 horas. Aí eu chegava lá umas 8h30 e tal, para organizar tudo certinho, eu morava pertinho, então era um pouco mais tranquilo. O que aconteceu? Na hora que eu entrei, a barbearia estava inundada, cara. Estourou um cano à noite, pressão da noite, a pressão à noite é um pouco mais forte, estourou um cano e começou a jorrar água na barbearia inteira. Então tava eu lá, ligando, avisando o cara das 9, olha, eu vou ter que desmarcar contigo e tal, porque a gente vai arrumar aqui. A barbearia simplesmente inundou. Então tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de situação que vai acontecer e tu precisa lidar com esse tipo de situação. Alguma coisa vai acontecer e é você que tem que resolver esse detalhe que está acontecendo. Por isso que ser dono de barbearia e ter a própria barbearia são coisas totalmente diferentes.
Eu, particularmente, se eu voltasse a trabalhar numa bancada, hoje, cara, eu teria o objetivo de, pô, eu quero ter uma vida um pouco mais tranquila, eu quero ganhar um bom dinheiro, mas eu quero ficar bem de boa. Não quero ter outras preocupações com a parte financeira e tal, e tal, e tal. Eu trabalharia numa outra barbearia. Eu, hoje, com o meu pensamento de hoje, tá? Um cara que não quer ter tanta preocupação assim, quer ficar um pouco mais tranquilo, eu trabalharia para uma outra pessoa bem de boa, tá? Até porque, às vezes, se tu colocar na ponta do lápis, pô, vou trabalhar na barbearia que o corte é R$40 e eu vou abrir a minha barbearia a R$20, às vezes não compensa, sabe? Então, às vezes as pessoas acabam ganhando um pouco menos. Alguns relatos aqui de pessoas, de conhecidos meus que falaram, pô, eu trabalhava numa barbearia, tirava 4, 5 mil reais por mês, eu fui abrir a minha barbearia, eu faturei 4, 5 mil reais por mês, mas tem todos os descontos, no final das contas sobrou 2 mil reais por mês pra mim. Então, nesse primeiro período aqui tá tão difícil, tô ganhando muito menos, a metade do que eu ganhava e tal. É uma luta, cara. Tu tem que pensar que quando tu for abrir a tua própria barbearia, a coisa não vai acontecer da noite pro dia. Tu vai passar por várias situações, vai aprendendo e tal. É diferente de estar na bancada e de ter a própria barbearia, beleza? Mas isso também não significa que, né, tu não deva abrir. Eu acho muito legal, é um grande desafio, tu vai aprender muitas coisas. E se tu fizer a coisa do jeito certo e insistir, né, não é o primeiro ano que vai definir se tu vai dar certo ou não. São 3, 4 anos que vão mostrar se realmente a coisa vai funcionar. Então segue firme, segue na pegada, tá? Se tu for realmente direitinho, pensando, organizado, sem, né, querer ter sucesso de uma forma muito rápida, a coisa vai acontecer. E eu torço para que isso aconteça, beleza? Mas ó, sempre coloca aí, né, essas duas opções, trabalhar para os outros ou montar a própria barbearia. É sempre muito interessante, beleza? Então é isso aí, pessoal. Se vocês ainda não baixaram o e-book é gratuito, cara. Vou deixar o link aqui em cima. Tu vai clicar, vai até uma página, lá tu faz o download e vai receber no teu e-mail. Certo? No mais, um grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.